experiência boa com eles e com certeza Deus vai falar o seu coração através da sua palavra. Eu acredito que você tem orado, né? Você abençoa o culto hoje à noite, abençoa o pregador, os cantores, né? E se você fez isso, com certeza Deus vai falar o seu coração. É preciso que na hora do culto as pessoas se concentrem no culto, participem intensamente do culto ao Senhor, né? Desde a parte inicial até a parte final, porque o culto é um todo que nós estamos celebrando ao Senhor e oferecendo, né? Não é só que a gente está cantando, não. A gente está adorando a Deus, também ouvindo a palavra com atenção, procurando ouvir aquilo que Deus quer falar conosco através também da palavra do Senhor. Nós vamos passar a oportunidade do Diácono Josias, ele vai compartilhar conosco aquilo que Deus já colocou no seu coração para abençoar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Dizer que é motivo de alegria. Eu tive uma alegria, pastor, o senhor não sabe, mas hoje de manhã o senhor foi usado por Deus para confirmar a mensagem hoje à noite. Foi no comentário final, e daqui a pouquinho o senhor vai entender por quê. Mas sem mais demoras, eu queria que a igreja ficasse de pé. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Segunda Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu através dessa palavra. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Pai amado. E nessa noite eu te peço, ó Pai, toma minha boca e fala por mim nessa noite, Pai. Ministra o coração da tua igreja, Deus. Quem sou eu para estar aqui? Mas o Senhor me chamou e eu aceitei, e aqui estou. Me usa nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Carta de Paulo, escrita aos Coríntios, mas de uma forma introdutória, de maneira rápida. Eu queria falar um pouquinho sobre a história de Paulo. Paulo, na verdade, antes do encontro com Cristo, Saulo, um jovem natural da cidade de Tarso, um homem que se dedicou e que dedicou toda a sua vida, antes do encontro com Cristo, a perseguir, a prender, a torturar os cristãos. Mas teve um certo dia, no caminho para a cidade de Damasco, ele teve encontro com o Mestre. E aquele encontro transformou a sua vida. E na verdade, agora Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido por pregar o Evangelho. E sobre o texto que acabamos de ler, o espinho na carne de Paulo, nessa noite, como tema da mensagem, eu queria fazer você entender os espinhos. O tema da mensagem é entendendo os espinhos. Existem muitas especulações a respeito do espinho na carne de Paulo. Muitos dizem que era uma enfermidade, muitos dizem que era um problema físico, outros dizem que era perseguição, era alguma forma de tentação.
Mas a verdade, e de fato, é que o espinho na carne de Paulo fazia com que ele estivesse mais próximo do Senhor. Fazia com que ele não se gloriasse nas tamanhas revelações que o Senhor tivera com ele. E quando eu falo de espinhos, uma coisa é certeza e a gente pode concluir: é que os espinhos na minha e na tua vida têm um propósito de Deus a ser cumprido. E precisamos entender isso. Que às vezes ficamos questionando o Senhor por quê? E esquecemos de perguntar: Senhor, qual a finalidade que o Senhor quer com isso? Porque com certeza nos nossos espinhos, nas nossas aflições, tem algum propósito do Senhor com isso. E sobre alguns propósitos, algumas vontades, alguns desejos que o Senhor quer através dos espinhos, que eu quero falar essa noite. Em primeiro lugar, os espinhos na minha e na tua vida, e foi também assim na vida de Paulo, faziam com que ele dependesse de Deus em qualquer circunstância. Os espinhos na minha e na sua vida também nos fazem muitas vezes depender do Senhor em qualquer circunstância. Segundo o dicionário Aurélio, depender significa estar sujeito ou subordinado a algo ou alguém. Estar sob o domínio de ou sob a influência de algo ou alguém. Mas quando falamos, queridos, de dependência, o contrário de depender é a autossuficiência ou a soberba. E o interessante é que quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a visão que Deus tem acerca da soberba, da autossuficiência, daquela pessoa que não depende de ninguém, não depende de Deus, ela é dona da razão, ela faz o que quer. Perceba o que Deus pensa a respeito do soberbo. Salmo 138:6 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o interessante é que até o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dependia do Pai. Você sabia disso? Em João 5:30 diz assim, ele dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Se o próprio Cristo dependia do Pai, quem sou eu e quem é você para acharmos que podemos alguma coisa fora da vontade do Pai? Mas todavia, uma pergunta se faz quando falamos de dependência de Deus. Em que área devemos depender de Deus? Na verdade, em todas as áreas. Mas existem duas que eu acho que engloba tudo isso. E a primeira área é na área espiritual, na área das experiências com Deus. E Paulo dependia disso. Perceba que o versículo 7, 2 Coríntios 12, diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Paulo era um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele era um homem que ele ouvia Deus, ele tinha sensibilidade de Deus, ele sentia Deus, ele imitava Deus em todo o seu proceder. Segunda Coríntios 10, 17 ao 18, o próprio Paulo, para enfatizar que ele dependia do Senhor nas suas experiências, ele não se gabava, porque o Senhor se revelara a ele de forma especial, de forma grandiosa, e fizera dele um homem que até hoje os grandes teólogos admiram. 2 Coríntios 10, 17, 18 diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor.
porque não é aprovado quem a si mesmo louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Perceba que Paulo, muito embora a experiência e o contato e a intimidade que ele tinha com o Senhor, ele não se gabava disso. E às vezes a gente vê pessoas que Deus começa a se revelar a ela e aí o orgulho toma conta. Infelizmente Deus se afasta porque Deus não tolera a soberba. Mas a segunda área em que devemos depender de Deus é na área material, e Paulo também foi um exemplo disso, na área das riquezas, dos bens. Filipenses 4, do 11 ao 13, está escrito assim, Paulo dizendo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Perceba que ele só disse que podia todas as coisas em Cristo que fortalecia ele, depois que ele aprendeu a viver em qualquer circunstância. Na pobreza, na riqueza, ele estava louvando o Senhor, ele estava dando glória a Deus, ele estava sendo grato ao Senhor, porque ele entendia que ele não merecia nada. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía vinha do Senhor. Muitas vezes precisamos ter esse coração grato. Paulo não dependia das circunstâncias, ele dependia de Deus. Tem uma passagem em Provérbios que é muito interessante. Diz assim: melhor é o pobre, Provérbios 28:6, melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O interessante, quando olhamos nesse contexto de depender do Senhor, na área financeira, na área material, é que a realidade dos cristãos, da maioria dos crentes hoje em dia, nesses últimos dias, é contrário a essa verdade. É por isso que muitas das vezes, muitos sofrem com essa dificuldade, com esse espinho na dificuldade financeira. E eu quero dizer mais. Alguns desses queridos irmãos talvez sofrerão a vida inteira. Porque essa, quem sabe, é a única forma de Deus permitir que aquele amado irmão esteja dependendo de Deus. É por isso que vai ser, muitas das vezes, acoxo até o final. Porque a única forma daquele irmão, de Deus ou de você, depender do Senhor. Porque de repente, se Deus abrir as comportas do céu e derramar das suas riquezas daquela pessoa que não aprende a depender do Senhor na área financeira, que não sabe viver em todas as circunstâncias, ele pega a riqueza, sai da igreja, faz besteira, separa da mulher, faz besteira. É por isso que Deus, no seu domínio, na sua sabedoria tremenda, Ele sabe aquele ponto fraco e Ele vai lá, e aquela é a única forma daquele irmãozinho, daquela irmãzinha depender do Senhor. E tudo isso é com amor. O propósito do espinho na carne de Paulo era fazer com que ele dependesse do Senhor e não se gloriasse nas suas profundas revelações e experiência que ele tivera com o Senhor. Quando falamos de depender, querido, isso não está implícito no texto de 2 Coríntios 12, 7 a 10. Mas quando falamos do sentido de depender do Senhor, dois convites o Senhor faz, pelo menos dois, através desse assunto depender dele, com relação aos espinhos. O primeiro convite, que é através da dependência do Senhor, Deus faz um convite a todos nós, a confiarmos nele. Provérbios 3, 5 ao 6 diz assim: confia no Senhor em todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O segundo convite que o Senhor faz, através
da dependência dele, através do espinho para dependermos dele, é um convite, quem sabe esse é o principal, é um convite a valorizarmos a sua palavra. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lemos o Salmo 1, o 1 e o 2 essa noite. Mas o interessante, pastor Eudes, o Salmo 119, todo, ele fala justamente disso, dessa valorização à palavra, da importância. E eu separei aqui do verso 160 ao 167, bem rapidinho, eu queria ler com você, ler para você. Salmo 119, do 160 ao 167, diz assim: as tuas palavras, Davi falando, são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme as tuas palavras. Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Odeio e abomino a falsidade. Amo, porém, a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas ordenanças. Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Agora olha o verso 67. A minha alma observa os teus testemunhos e os amo ardentemente. É a palavra do Deus. É pela palavra que a gente encontra o refrigério, a resposta que a gente quer. É através da palavra que Deus fala conosco no nosso íntimo. O problema é que hoje ficou mais fácil achar respostas imediatas. E muitos estão correndo atrás de profeta para receber palavras rápidas, soluções imediatas para os seus problemas. Desvalorizando a palavra do Senhor. Jeremias 9, do 23 ao 24, explica justamente isso. Se você quiser entender, Josias, o que é que um homem deve se gloriar? Está escrito lá. Jeremias 9, do 23 ao 24. Diz que se o homem quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer o Senhor. E como é que eu posso conhecer o Senhor? Através da sua palavra. É através dessa palavra, meu querido, que o Senhor vai falar no seu coração. Ele vai falar profundamente no seu íntimo. Exatamente aquilo que você está precisando. Você não precisa estar perturbado, correndo atrás de um e de outro, como se fossem gurus, videntes que vão chegar e vão adivinhar a sua vida. É a palavra. É pela palavra que você vai ter vitória. Valorize a palavra. Mas em segundo lugar, o que os espinhos que o Senhor permite para que venhamos a ser aperfeiçoados por Ele causam em nós. Os espinhos, eles nos levam a nos aperfeiçoar através da graça suficiente do Senhor. Lemos 2 Coríntios 12, 9, a parte A, quando Paulo pede 3 vezes ao Senhor que afastasse dele aquele espinho, porque estava incomodando ele demais. A resposta do Senhor para Paulo era: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Os espinhos geralmente servem para que o Senhor nos corrija e nos aperfeiçoe em áreas que somos mais falhos e fracos. Contudo, Ele derrama em nós a sua graça, que sempre é suficiente para podermos suportar, até chegarmos ao perfil ideal que o Senhor quer de nós. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que não vos deixará tentar acima do que poder suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Muitas das vezes, meu querido, você tem perguntado ao Senhor: Pai, essa situação está tão difícil, está me incomodando há tanto tempo e não sai, não acaba. Deus está falando com você essa noite. O propósito dele é te aperfeiçoar, porque ele tem um plano melhor para você, mas você precisa ser moldado por ele, porque senão, quando você receber aquilo de melhor do Senhor, você não vai saber usar. O problema é que muitas das vezes a gente se apressa, a gente se desespera, mas Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. E se está demorando na minha e na sua vida, entenda que Ele está caprichando. É por isso que Ele está demorando aí. Esse sentido de demorar não, Ele está caprichando. É porque Ele quer te dar o melhor. Em terceiro lugar, os espinhos produzem em nós. As fraquezas são substituídas pelo poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, está escrito assim. Lemos, mas eu vou repetir. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Perceba que o texto que acabamos de ler tem uma frasezinha de Paulo que define esse ponto de fraqueza substituída pelo poder de Cristo, que explica o porquê Paulo tinha as suas fraquezas substituídas pelo poder de Cristo. E sabe qual é o motivo que fazia Paulo ter a sua fraqueza substituída pelo poder de Cristo, a ponto de dizer que tinha prazer mais nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas dificuldades, nos seus problemas? Era porque ele amava Cristo. Perceba que ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? De Cristo. Amar a Cristo, meu querido, faz toda a diferença na vida do cristão. Porque na medida que eu e você amamos a Cristo, Ele se revela a nós. Ele supre a nossa necessidade. A nossa vida, ela não fica sem sentido, ela tem um rumo. A dificuldade vem, mas ela vem para nos tornar mais fortes, porque estamos com o Senhor, amamos a Ele. A dificuldade vem e a gente não pensa em sair da igreja, em deixar Cristo, abandonar Ele, porque a gente ama Ele. É triste dizer isso, mas muitas das vezes a igreja do Senhor precisa voltar a amar o Cristo que prega. Amamos mais as coisas desse mundo, as riquezas, nos preparamos para isso. E eu não estou dizendo que é errado, mas o principal, a primazia não é isso. É amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes estamos sofrendo com espinhos terríveis na nossa carne. E perguntamos a Deus por quê? Porque falta amor. Amor à palavra, amor ao Senhor, amor a Cristo. Precisamos entender isso nessa noite, para que possamos sair daqui vitoriosos, de cabeça erguida. Em quarto lugar, que os espinhos, qual é o propósito que Deus tem através dos espinhos? Demonstrar o seu amor por nós. Demonstrar o seu amor por nós. Como assim, Josias? Se algo que nos traz dor, se algo que nos faz chorar, como pode ser que Deus
esteja com isso, permitindo isso, demonstrar amor por nós. Por isso que a palavra de Deus é importante. Olha a resposta para isso onde está. Provérbios 3, do 11 ao 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 27, 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E Apocalipse 3, 19 diz assim: eu repreendo e castigo, Deus dizendo, a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Entendeu agora? Porque o teu espinho na carne, muitas das vezes, aquela dificuldade, é o cuidado de Deus com a sua vida. Na verdade, com esse espinho, com essa dificuldade, Ele está dizendo: meu filho, eu te amo. Eu não quero perder você para o mundo. É por isso que eu coloquei isso aí, essa dificuldade, que é para você depender de mim. Entenda isso, meu querido, nessa noite, em nome de Jesus. As dificuldades, os espinhos não são para nos destruir, são para nos aperfeiçoar. É uma demonstração de amor de Deus por nós e não um castigo simplesmente de alguém que é ditador. É o cuidado de Deus se manifestando através da dificuldade. Somos imperfeitos, queridos. Precisamos da mão do Senhor sobre nós, do cuidado do Senhor. Muitas das vezes, se eu e você não recebeu aquilo que queremos, é porque não estamos preparados para isso. Concluindo a mensagem. No livro de Gênesis 3, do 17 ao 18, encontramos o Senhor Deus amaldiçoando a terra por conta do pecado original de Adão, a desobediência. E o Senhor declara que a terra, agora amaldiçoada, iria produzir espinhos. O termo lá é cardos e abrolhos, que na verdade significam a mesma coisa. Só é uma variedade de plantas espinhosas. Está escrito assim, Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, que são a mesma coisa, também te produzirá, e comerás a erva do campo. Quando a gente lê essa realidade, aí agora eu quero transportar você para Mateus 27 e 29. Nos momentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está relatado que os soldados estavam preparando aquela coroa de espinhos do nosso mestre. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve-se, rei dos judeus. Naquele exato momento, meu querido, o Senhor estava levando sobre sua cabeça a maldição destinada por Deus para mim e para você, representada pelos espinhos. Acabamos de ler em Gênesis. Deus tinha amaldiçoado a terra e disse que dela ia brotar espinhos. E agora, momentos antes da crucificação de Cristo, os soldados fazem uma coroa de quê? De espinhos. Aquele elemento amaldiçoado, fruto da maldição que o Senhor lançara. Aí agora vamos para Isaías 53, 4, 7, está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. A verdade, meu querido, de tudo isso, é que Jesus mesmo sem merecer, Ele levou sobre Ele o meu e o teu pecado. Ele suportou, Ele venceu aquele espinho doloroso da morte por mim e por você. E o fato mais lindo e maravilhoso nisso tudo é perceber que Ele não desistiu dos espinhos. Ele não desistiu de mim e de você. Por isso, não podemos de maneira nenhuma desprezar os espinhos da nossa vida. Quem sou eu, quem é você, para desistirmos diante dos espinhos? Se o nosso próprio Mestre não desistiu por amor a nós. Repito, os espinhos da nossa vida não foram feitos para nos matar, para nos destruir. Mas existe um propósito profundo de Deus nessa dificuldade que só você sabe. E o propósito dele é fazer você depender mais dele, é fazer você priorizar mais a palavra, é fazer você amar mais ele, é fazer você ser mais fiel a ele e entender que ele morreu em nosso lugar. Ele não desistiu, nunca desistiu e jamais desistirá de nós, porque ele não desistiu dos espinhos. E até nos espinhos de Cristo tinha um propósito, para que eu e você hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.